you deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você estiver com a sua Bíblia, e puder nos ajudar, livro de Atos, capítulo de número 2. Hoje é uma noite especial para todos nós, para mim em especial pela possibilidade da gente trazer a ceia de forma presencial. A última vez foi mais de um ano atrás, onde nós tivemos a possibilidade de cear juntos em comunidade. A legitimidade da ceia, porque você que está em casa, está ali, você que está em casa, também de repente separou seus elementos, separou seu pão, o seu cálice. Que bom que você fez isso. Mas o mais gostoso da ceia não é a gente simplesmente ceiar, mas é estar em volta da mesa. Não estou dizendo que o pão e o vinho são detalhes, eu estou dizendo que o que vale todo o processo é estar juntos, é a unidade. E nós estamos repensando o nosso tema que estamos conversando esse mês passado, e entramos nesse mês ainda porque estamos conversando e o texto é tão rico que a gente não para de conversar, e a gente está conversando e ele está aparecendo, a gente está conversando. E a gente falou, para quem gosta de anotar, estamos estudando a carta do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é a carta do evangelista Lucas, quando ele vai falar sobre o processo todo dos primeiros cristãos. E nós estamos no capítulo 2, se você estiver com a sua Bíblia, Atos, capítulo de número 2. Coloca o cartaz, isso, repensar igreja é o tema que nós estamos conversando. E a despeito desse tema, nós repensamos em igreja, na primeira vez já, no primeiro momento de mensagem, nós falamos sobre o nascimento da igreja, que muitos dizem que que a igreja foi feita por homens. E lá em Mateus, exatamente no capítulo 16, nós conversamos aqui e entendemos que Jesus é que instituiu a igreja, até porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então ele instituiu um corpo completo, onde tem cabeça e tem corpo. Se você quiser ver o que essa palavra diz, ela está lá no livro de Mateus, está no YouTube, e você pode acompanhar. Marcelo, só diminui um pouquinho aquele ali para mim, por favor, só para minhas folhinhas vão tudo embora, minha Bíblia ficar virando. A segunda parte da mensagem nós falamos sobre a palavra perseverar, que é a palavra ali encontrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que está na sua Bíblia, quando ele começa dizendo, e perseveravam. E nós falamos muito com essa palavra na segunda vez que conversamos, a despeito da gente insistir, porque algumas coisas precisam ter perseverança, não dá para ficar e achar que é de boa, não, algumas coisas você precisa perseverar. E aí ele abre o capítulo 2, no livro de Atos, no versículo 42, quando ele diz, e perseveravam em 4 coisas importantes a igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. Talvez na sua Bíblia está escrito perseveravam, e em cada uma dessas só, não está a palavra perseverar no início, mas ela subentende essas codificações. A terceira vez que nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, entramos nesses 4. Nesse dia falamos sobre a doutrina de demônios, falamos sobre a doutrina de homens, e entendemos que a sã doutrina é aquilo que nós devemos viver, que é a palavra de Deus. Depois, num quarto momento, falamos sobre a comunhão, num primeiro aspecto, quem estava aqui lembra, a comunhão da parte vertical, eu e Deus, na parte da cruz chamava da patibulum, e a estirpe, que é a outra horizontal, falamos semana passada, as 2 madeiras da cruz, comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Por isso cantamos hoje, falamos semana passada do Salmo 133, e hoje cantamos essa linda canção, que aqui nós entoamos, que fala sobre, do Kleber Lucas, comunhão, vinho e pão.
E hoje o nosso momento é falar sobre o partir do pão. Está ali para você acompanhar um pouquinho e você ser lembrado. Você que gosta de anotar, alguns textos vão ser passados ali. Eu queria conversar um pouquinho com você, porque tem tudo a ver esse partir do pão com o nosso partir do pão. E para você entender algumas considerações iniciais de forma rápida e clara aqui, é a única palavra que se repete no texto todo. Observe comigo, vamos ler o capítulo de número 2, versículo 42, e fique atento a essas duas palavras, perseverar e partir do pão. Confira se na sua Bíblia está dessa forma que eu estarei lendo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, melhor, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha qualquer tipo de necessidade. Preste atenção agora no versículo 46. Diariamente a palavra se repete, perseveravam, olha ela de novo, perseveravam, unânimes no templo, e é a última palavra que se repete mais uma vez, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza no coração. Fechando o capítulo 2, versículo 47. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, as coisas anteriores, enquanto isso acontecia, ou talvez numa outra tradução, enquanto essa forma de vida era vivida numa comunidade chamada igreja, onde Jesus é o cabeça, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. As duas palavras, perseverança, ela está no versículo 42 e no versículo 46, ao mesmo tempo que a palavra partir o pão, ela também está no versículo 42 e no versículo 46, certo? A sua Bíblia está assim? Risque ali, grife, o jeito que você quiser. Para quem veio a primeira vez na nossa igreja, do seu lado, se você abrir o lado do seu braço ali, eu tenho um lugarzinho que você tira uma plataforma para você colocar a sua Bíblia, as coisas ali, para você não ficar segurando na mão, achou aí? Tranquilo? Só virar ali, fica mais fácil para você anotar, você que gosta, fica à sua disposição. Quando a gente olha para esse texto, e eventualmente é aqui que se representa algumas coisas importantes que eu quero que você guarde nessa noite, qual que é a utilidade de repente, Lucas dizer por duas vezes partir do pão? Para você entender isso, no livro de Mateus, no capítulo 6, exatamente no versículo 9, quando Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e aqui aprenda rapidinho, nós vamos falar sobre isso semana que vem, só para dar um spoiler para você. A natureza da oração é Mateus 6,6. A testificação da oração é Mateus 6,9. Vou repetir, você guarda, semana que vem a gente fala sobre isso. A natureza da oração, Mateus 6,6. A testificação da oração, Mateus 6,9. E no capítulo 6, versículo 9, Jesus começa dizendo, quando orares vão dizer assim, Pai nosso que estais nos céus, lembram disso? Santificado seja o teu nome, a oração modelo, a oração que Jesus nos ensina. Só que quando ele vai falando sobre a oração, ele usa uma expressão no meio dela, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembram disso? Assim como, uma condição que nós colocamos, na qual Jesus nos ensina a pô-la. Contudo, ele finaliza a oração dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia, nos dai hoje, tal, aquela coisa da oração, e a gente finaliza a oração para a glória do Senhor, amém. E aí Jesus volta no final dos versículos, e ele volta a um assunto de novo. Qual assunto é esse? Perdoar os irmãos. De toda a oração do Pai Nosso, ele tira um assunto importante, e traz esse assunto de novo à tona, dizendo, isso aqui, eu preciso que vocês entendam bem. Obrigado, Henrique. Isso aqui eu preciso que você tenha claridade.
o perdão, porque a única hora que há uma condicional, se vocês me perdoarem, ou perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste que está no céu há de perdoá-los. É essa condição que ele coloca um pouco depois, a partir do versículo 12 e 13 ali da oração do Pai Nosso. Esse princípio é o mesmo que o evangelista Lucas, vivendo com o próprio Jesus, aqui traz, e quando ele vai falar da narrativa que eles viviam, compartilhando, perseverando na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, e depois ele volta de novo à oração, e eu fiquei, mas por que ele volta na oração? Eu queria que você entendesse, se vocês não fazem esse tipo de pergunta, o pastor aqui é meio maluco, ele faz algumas perguntas que talvez, normalmente a gente não faz para o texto. Por exemplo, você já fez a pergunta, por que quando a gente faz a leitura da ressurreição de Jesus, Pedro faz a narrativa, quando ele narra para os seus, e nos evangelhos há uma narrativa do olhar de Pedro, que ele encontra no túmulo o lençol solto e o lenço dobrado? Já perguntou? Está isso na Bíblia? Dá uma olhadinha. Já perguntou por que tem esses detalhes na Bíblia? Como por exemplo agora aqui, pastor, por que tem isso? Um dia eu prego sobre isso, você vai ficar sabendo, vai ficar na dúvida. Mas por que tinha o lençol solto todo lá, onde elas enrolaram o corpo, e um lençolado, dobrado, guardado, o que tem a ver? Um dia a gente fala sobre isso. Mas é o mesmo princípio aqui, que a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto, que ele mesmo se responde, para a gente ter um entendimento mais claro daquilo que o texto está dizendo para nós. Isso chama-se teologia. Precisa ter um pouco mais de cérebro e desenvolvimento. Não estou dizendo que você não tem, mas se você não estudar, não se aprofundar, não ir atrás, não cavucar, como dizia meu avô, dar uma cavucada, você não vai buscar e nem encontrar o maná escondido, que Paulo fala nas suas cartas. Por isso me chamou a atenção, Marcelo, porque que a gente tem duas expressões, o partir do pão. Alguns comentaristas rapidamente dizem que esse partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor tão somente. É um caminho. Outros dizem que esse partir do pão não é só a ceia, é uma outra refeição. Eu particularmente me simpatizo um pouco mais para essa linha, porque se fosse só a ceia do Senhor, não tinha necessidade de repetir. E é interessante que as palavras no grego aqui, elas se repetem da mesma forma, partir do pão e partir do pão. O que faz diferença na expressão do partir do pão, para a gente entender na primeira e na segunda vez que ele fala, no versículo 42 e o versículo 46, tem a ver em você entender uma festa que era muito comum do povo judeu, que era chamada posteriormente e acabou um pouco, inclusive em Sorocaba a gente fazia uma dessas festas, minha esposa está ali, que a gente faz essa festa no ano novo, que a gente pastoreava lá, que é a festa chamada festa do amor, festa da fraternidade, mencionada por Judas, versículo 12, já que Judas não tem capítulo, são apenas versículos, Judas, versículo 12, fala dessa festa, festa da fraternidade, que é a festa do amor, por isso que o nome dessa festa chama-se festa ágape, que ela começou a ser estruturada da forma melhor, a partir da igreja primitiva, quando eles se reuniam em volta, não só de uma mesa com pão e cálice, mas de uma mesa com alimentos dos mais variáveis, sem azeitona é óbvio, porque faz mal, concorda? Sim, né? Não faz, Mateus, mas azeitona não é de Deus, é minha opinião que eu tenho alergia, tá, irmãos? Quem não sabe que o pastor tem alergia a azeitona, mas aquela mesa farta, comida farta, e eles ali se alimentavam e comiam. Pastor, mas onde está isso? Você lembra quando Paulo, em 1 Coríntios, vamos falar sobre ele depois, no capítulo exatamente, o versículo, capítulo 11, quando Paulo vai dizer, vocês vêm para comer e embriagar-se e tal, então para a gente comer e se fartar, não é com um pãozinho desse da ceia, você concorda, né? Por isso que havia naquele contexto, uma festa, essa festa da fraternidade, uma festa ágape, que é o primeiro contexto, que é uma festa maravilhosa, que eles viviam, se alimentavam e davam uns pelos outros, ou trazia alimento para alimentar quem não tinha em casa, para suprir as necessidades uns dos outros. Por isso que a segunda expressão do pão de casa em casa, ou partir do pão, tem a ver com essa festa. Por isso que volte ao versículo 46, quando ele diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Por quê? É diariamente, de casa em casa é o ágape, porque o outro, segundo o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 20, ele estava no primeiro dia da semana, e nesse primeiro dia da semana eles partiam o pão,
mas era o outro pão, era o pão da ceia, não o pão do ágape. Deu para entender as duas diferenças? Por isso que são duas expressões. Partir um pão de casa em casa no primeiro tem a ver com a ceia, Keller. Por que tem a ver com a ceia? Porque tem a ver com o propósito sacramental, que é a doutrina dos apóstolos, base da estrutura da igreja. Doutrina dos apóstolos, a partir desse conhecimento que nos leva a fazer o quê? Ter comunhão uns com os outros, já que nós não somos mais criaturas, somos irmãos em Cristo Jesus. Comunhão. E a partir dessa comunhão, por causa desse tipo de comunhão que um dia a gente entendeu, a gente aprofunda essa comunhão. Isso chama-se intimidade. E aí então nós celebramos a ceia na mesa do Senhor com os nossos irmãos. E o final de tudo isso, da qual eu e você vivemos natureza e testificação, vem a última perseverança, que é a oração. Deu para entender mais ou menos? Por esse motivo, que eu queria que você entendesse, e nós vamos falar sobre essas duas formas, do caso de falar sobre o partir o pão de casa em casa, é para a gente entender esse primeiro, depois eu quero falar sobre a ceia, mas eu quero primeiro falar sobre a festa do amor, a festa ágape, esse partir o pão de casa em casa do versículo 46, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. É comer feliz. É igual ontem nós temos um encontro de louvor aqui, o Fabião ali fez um trem bom, né, Fabião? O que era o trem? Uma vaca atolada, né? Tinha vaca, boi, um monte de coisa lá dentro do lado, né? Não tinha só vaca não, mas fez um trem bom, um panelão, né? A marmita está lá, é do pastor, que o pastor não tem almoço essa semana, né? A esposa vai trabalhar, então o pastor tem que comer a marmita, né? Está guardado lá, né? Está ainda, Fábio? Você viu lá se está? Tá? Então beleza. Fizemos uma vaca atolada, e tinha uns irmãos aqui, queridos, que eles comiam com singeleza e alegria. Eles comiam, aí eu olhava para eles, o prato estava cheio, eu virava os olhos, olhava de novo, o prato estava vazio. Falei, rapaz, você tinha que ver, Kelly, era um tratorzinho, e não era pratinho, era coisa assim. Cadê o Felipe? É que eu não acho as pessoas às vezes olhando daqui assim, cadê o Felipe? Ah, está ali. Você lembra disso, Felipe? E alguns, como o Tiago, que está à minha frente, que é o que toca baixo com a gente, rapaz, esse se comeu com singeleza de coração várias vezes. Verdade, Tiago? Pequenininho, mas come, bate forte. Bete assim na sua casa também, os menorzinhos comem bastante. Em casa também, o meu irmão é menor que eu, então come mais que eu. Cadê? Me safei dessa, né? Mas ele comia com alegria. Nós estava tão bom o trem ontem que a gente comia. Eu particularmente repeti algumas vezes, vou falar o nome para você escandalizar, mas eu comi bastante também o trem. A gente comia e o negócio parece que aumentava, mas não acabava, e a gente comia e não acabava, tanto que sobrou, graças a Deus. E para você entender, para o judeu, a festa ágape era uma festa um pouco mais distrital, no sentido de desenvolvimento. Por exemplo, vamos atualizar um pouquinho. Talvez o judeu, se fosse no tempo de hoje, ele faria uma festa ágape chamando só os seus amigos. Não é para todo mundo. A festa, ela tinha a proposta de ser algo um pouco mais intimista, trazer para perto, e sentava à mesa, e o judeu tinha essa configuração na sua mente, de que ele poderia e gostaria e faria isso com todo prazer, era ter pessoas das quais ele confiava a sua mesa. Tanto que ele trazia algumas pessoas só, que quando Jesus entrou na casa de alguém para comer, uma das pessoas, ou os líderes da época perguntaram, como assim ele entra na casa de pecador para comer? Por quê? Porque, como assim pecador? Ali é o lugar para íntimo, então ele é íntimo de pecador? Aí Jesus dá a frase máxima que a gente conhece, eu não vim para o que estão, são, eu vim para os doentes. Ou seja, a essa festa da qual a ágape, a proposta ali de casa em casa, do versículo 46 está sugerindo, é a ideia deles terem alimento, quem tinha mais colocava, quem tinha menos pegava. Se eu podia fazer, Kelly, um porco gigantão com uma maçã, e você podia trazer só a maçã, me traz a maçã e vamos comer o porco junto, cada um segundo a sua necessidade. É abrir a mesa para aqueles que têm condição, e fazer com que a ação de comer seja já algo consciente de quem vive comunhão. Isso quer dizer o quê? Que eu pego um pedaço, olho para o lado, não tem ninguém aqui, vou catar e vou levar para casa. Não, eu pego um pedaço, já comeu, irmão? Não, então pega primeiro, vai lá, vamos comer junto. Ah, só tem isso aqui, então vamos repartir. Nós vamos entrar nisso já já, quando falarmos da segunda forma do pão de casa em casa.
E para entender isso, essa festa que era muito comum, infelizmente a igreja cristã para o século III, século II, III ali, mais tardar até o século IV, ela acabou tirando essa festa ágape e a gente deixou só a festa do pão, partir o pão, da ceia, e parece que a gente perdeu uma das grandes essências do cristianismo. A gente não só perdeu, mas parece que a cultura, ou essa pós-modernidade, essa estrutura toda que a gente está vivendo como país, como o mundo inteiro, a gente está cada vez mais diminuindo os nossos espaços nas nossas casas, para a gente não receber gente. As casas hoje não têm mais sala de estar, raras casas têm sala de estar, verdade ou não? As salas têm uma sala, antigamente tinha aquela sala para você sentar, de estar, a sala de jantar, sala de ficar, sala de dormir, né? Tinha sala para todo lado. Na minha casa tem sala de dormir até hoje, porque quando vai um monte de gente, a sala de qualquer coisa vira sala de dormir, um monte de colchão, aquela gentarada, doideira toda, um monte de sala. Hoje já não, as casas estão nas suas plantas, talvez por economia, por qualquer coisa que seja, ou diminuição do número de gente dentro da casa, mas as casas estão ficando cada vez, não só menores, mas não tem mais tanto espaço para a gente receber gente. Ah, pastor, mas tem a área gourmet lá no fundo, legal, uma churrasqueira, não tem mais uma mesa, não tem mais um compartilhar, não tem mais um enxergar e ver que você está comendo e o outro talvez não, e você precisa comer menos para o outro também comer o que você está comendo. A despeito dessas estruturas, não estou dizendo que a culpa são dos arquitetos ou dos engenheiros, pelo contrário, eles são bênção, tanto que os arquitetos ajudaram a gente em todo esse processo aqui na igreja, a Diane, o Gustavo e tantos outros aí, o Mateus, irmãos da nossa igreja. Estou dizendo contra vocês, fiquem em paz, você só faz o que manda, né, Mateus? Só faz o que manda. Mas as casas estão assim. A segunda consideração sobre isso é que as cozinhas estão cada vez menores. As mesas de cozinha são cada vez menores. Eu lembro antigamente, quando meu pai ainda é assim, lá na casa do meu pai, quando vai fazer comida, meu pai é extremamente exagerado para isso. Eu acho que ele viveu na época da consciência do ágape, porque aquilo lá veio para a vida dele hoje, e hoje ele vive assim. Ele, um monte de gente à mesa, um monte de gente, se ele puder ter, um monte de gente ele tem. Uma vez eu me recordo que a gente estava numa festa do aniversário dele, lá em Londrina, meu pai é pastor também, e tinha um monte de gente à mesa, tal. Eu falei, pai, quem que é ele, rapaz? Ele falou, não faço nem ideia. Mas não é da igreja? Mas está à mesa. Falei, está à mesa. Ou seja, não tinha a ver com meus amigos, tinha a ver com, seja bem-vindo. Mas hoje a gente não faz mais isso. Tanto não fazemos mais isso, que hoje a gente está vivendo com algumas considerações, fora as questões estruturais, a gente tem algumas questões de consciência. Hoje a gente prefere ir para um restaurante que chamar alguém para comer em casa. Alguns de nós. Porque vai sujar. Ah, porque vou ter que arrumar isso, vou ter que correr atrás disso. Aí depois fica para eu lavar e que não sei, que tu não vai embora, eu fico aqui para lavar. Eu sei que dá trabalho, mas a gente não está conseguindo entender o tão gostoso não é a gente viver com as pessoas. Como eu disse há 2 domingos atrás, talvez porque a gente está gostando demais de bicho e deixando de gostar de gente. Também é preocupante porque a gente está deixando, às vezes, de trazer gente para a nossa casa, juntar gente em casa, porque agora, claro, levando a consideração da aglomeração, da pandemia, mas vamos falar de um contexto geral, porque a gente não quer que as pessoas venham porque elas vão mexer nas minhas coisas, e vão tirar tudo do lugar. Deixa eu te dizer uma coisa bem clara aqui de Deus para o seu coração. Talvez seja esse o método que Deus quer tratar você. Tirar as coisas do lugar, para que você entenda que as coisas não estão no lugar, porque você tem controle. Talvez ali é só uma tipologia da sua vida, que você deixando as coisas saírem do lugar, você também vai deixar as coisas com Deus estarem no lugar dele. Mas a gente, por causa de algumas coisas que a gente tem pessoais, a gente vai abrindo mão da tal da festa ágape nos nossos relacionamentos, na nossa vida, e a gente vai abrindo mão de conversar com gente, de ouvir gente,
de ver gente chorando perto da nossa mesa, de tratar de pessoas perto da nossa mesa, de ouvir a necessidade das pessoas na nossa mesa, e a nossa mesa, o partir do pão de casa em casa, como diz o texto do versículo 46, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, está cada vez mais sozinhos, e menos comunidade chamada igreja. Deixa eu te fazer só uma pergunta, para a gente passar por algumas coisas muito contundentes aqui, para a gente imaginar. Qual a última vez que você, antes da pandemia, óbvio, conseguiu juntar algumas pessoas à sua mesa e disse: vamos comer com alegria e singeleza de coração? Onde você falou: pode comer, né, Kelly? Come aí. Foi esses dias na casa do Kelly com uma pizza, né? Boa, né? Comemos, sentamos no sofá. Eu não sujei nada. Você ficou bravo comigo? Não, né? Não ia falar agora também, eu estou com o microfone, né? Não ia falar, né? Comemos, conversamos de tudo, né? Lembra, Thalita? Brincamos, Benjamin estava junto do Thales ali, fazendo baguncinha, brincamos de carrinho, jogamos lá. Vivemos o cristianismo que vive na igreja, na casa. Sabe por que às vezes acaba isso aqui e a gente acaba perdendo a igreja de conceito para a gente? Porque a nossa casa não é a nossa igreja. É o lugar onde a gente dorme, o lugar onde a gente arruma as coisas, mas não é o lugar onde a gente faz um culto para adorar a Deus, nem como casal. Quem dirá com uma família a mais para acrescentar e falar: vem aqui, que aqui é um lugarzinho que você pode chamar de igrejinha de Jesus. E aí talvez você pode ter alguns argumentos que são razoáveis, razões irrazoáveis. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho aquela correria, aquilo, isso, aquilo. Que bom que você tem tudo isso, que bom, mas vai chegar uma hora onde tudo isso não vai valer o preço de você ter gente perto de você. E aí quando você chamar alguém para estar junto, ou abrir o seu coração para alguém, ninguém vai estar junto da tua mesa. Você vai olhar para a mesa e tem 6 cadeiras, 4 desocupadas e 2 ocupadas, você e quem quer que seja do teu lado. E aí? Como disse um tal de Jesus na palavra, o que valeu ganhar o mundo inteiro e perder ter alguém perto da gente, para a gente amar e chamar de amigo e conversar e abrir o coração e chorar em volta da mesa? E o grande problema, é aqui que eu quero que você entenda algumas coisas importantes. O ajuntamento, em Cristo deve ser aquele onde a gente pode olhar para o lado e enxergar gente. O ajuntamento sem Cristo é aquele onde a gente olha para o lado e não enxerga ninguém. E a gente ainda acha que está vivendo igreja. Como dizem por aí: quem é igreja? Eu sou igreja. Não, irmão, você não é igreja, é um tijolinho. Você é igreja quando você está com alguém. Jesus nunca disse que você é igreja, no contexto da singularidade da palavra. A propósito, quando ele diz eu sou a igreja, quando eu me reúno com mais alguém, porque Jesus disse: quando tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Então eu faço aquele corpo virar uma igreja, porque eu sou o cabeça dela. Então nós somos uma igreja quando estamos juntos. Falamos semana passada, nós seremos conhecidos por quê? Por causa da nossa unidade. João capítulo 17, Jesus disse nessa clarificação. E a gente às vezes quer ter comunhão, mas comunhão comigo mesmo, comigo só com os meus. Por que a gente não pode abrir para os outros? Porque partir do pão tem a ver com não comer nada sozinho. Partir do pão não é partir do pão com a Thalita, Keller. Partir do pão, porque a Thalita já parte o pão, ela já é sua. Já é sua cara metade, já é sua tudo, já é sangue do seu sangue, carne da sua carne, já é. Partir o pão, Keller, é você chamar outros ou ter outros para falar: a gente quer compartilhar com você o que a gente tem, o que a gente tem. E aí o grande problema é que eu quero que você ouça, reflita e, se for possível, haja. A comunhão, ela é importante, mas o que vai solidificar a comunhão é o partir do pão. Vou repetir: a comunhão que temos uns com os outros é importante, mas o que vai dar liga nessa comunhão e fazer a gente não ser só aqueles que sentam e olham para o lado, ou nem sabe quem sentou à frente ou atrás ou do lado, não sabemos nada. O que vai fazer a diferença e a gente ter mais intimidade no corpo é o partir do pão. É você compartilhar algumas coisas que você tem com alguém que não tem. E aqui deixa eu tratar algumas palavras de ouvir
refletir e agir para a gente encerrar. Sabe por que o partir do pão, ágape, depois nós vamos falar o partir do pão da ceia aqui, já celebrando a ceia junto com os irmãos. Sabe por que Tiago, Caio, coloca para mim alguns textos importantes ali, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, se você puder. Sabe por que o partir do pão é importante, irmãos? E perseverar no partir do pão até hoje é importante? Porque ele nos vacina contra o egoísmo do dia a dia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o Caio colocando para a gente ali, os homens serão, dos últimos dias, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores ou blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, passa mais um, tem mais um versículo aí, o 3, pode passar para mim por favor, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, passa mais uma na nossa relação do tempo presente, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus. Tem mais um para fechar? Tendo aparência de piedade, até parece ser gente crente, mas negam o seu poder, afasta-se desses também, homens. Se você não partir o pão, você vai ser devorado por esse egoísmo e vai viver assim, sozinho e sozinho continuar como esse mundo está tentando fazer com que a gente viva. A tecnologia nos aproxima, como falamos semana passada, ao mesmo tempo que ela nos permite viver dentro de uma casa, com 4 pessoas na casa, cada um com o celular sentado à mesa para comer. Egoístas, amantes de si mesmo. Se você quer ser vacinado contra o egoísmo, parta o pão. 2 Coríntios capítulo 8, coloca para mim, Caio, por favor. Se você também quer partir o pão também tem a ver, além de vacina contra o egoísmo, nos ensina a ser generosos. 2 Coríntios capítulo de número 8, pode colocar para mim, versículo 12, Caio, por favor, o 12. Isso. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Pastor, o senhor está mandando eu dar mais do que... Não, quando eu olho para o texto, eu não estou dizendo para você dar mais do que você pode, pelo contrário, é só o que você tem. A generosidade não está em você dar o que, eu queria tanto fazer, não, só dá o que você tem. Pastor, eu só posso, vamos dar um exemplo claro, eu só posso fazer feijão, arroz e ovo. Aleluia! Chama o pastor que eu amo ovo. Vou comer feijão, arroz e ovo, mas é o que você tem, é aquela oferta daquela mulher diante de Jesus, dando tudo, mas é pouquinho e tal, mas é o que ela tem. A generosidade não está em você dar porque você tem bastante, não, é compartilhar o que você tem, ao ponto de você entender por que você está compartilhando, porque alguém não tem. E não sei se aconteceu já na sua casa, sabe por que a gente está vivendo a falta de alimento em todos os lugares? Porque na sua casa e na minha casa estraga a comida. É mentira, é verdade. Quantos pães já estragou na sua casa? Talvez a gente compre pão, Marcelo, igual o povo do Maná, lá em Israel, lá atrás no Egito. Aí se amanhã não tiver, vou levar uns 4 pães, aí já aproveita e já come a semana inteira. Nada, às vezes não dá para ir no mercado, eu entendo. Mas entenda a espiritualidade do processo. É só para hoje, fique tranquilo, a oração diz isso, o pão nosso de cada dia, ou seja, o Senhor vai suprir, calma. Terceira consideração, livro de João, capítulo 13, coloca para mim, por favor, Caio. Quando nós partimos o pão, nós nos identificamos como igreja, ao ponto de sermos chamados de irmãos. Quando não partimos o pão uns com os outros, nós não somos ou não podemos ser chamados de irmãos. Por isso que João capítulo 13, está comigo aí, Caio? João capítulo 13, pode passar? Versículo de número 3, pode passar mais para frente, Caio, por favor. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e está voltando para Deus. Pode colocar, pode descendo, Caio. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, continua. E depois disso derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugou-os com uma toalha que estava em uma cintura.
E aí Jesus começou, pode fechar o texto aí, a compartilhar com os seus discípulos o lava-pés, a união, o estar juntos e serem conhecidos a partir desse exercício da gente viver junto. Por isso que quando a gente parte o pão, a gente torna-se irmão e somos identificados como tal. Mas por último, 2 Timóteo capítulo 1, último texto, se você puder abrir, versículo de número 1, capítulo 1 de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, Caio, coloca para a gente, versículo 4 em diante. Partir o pão vacina a gente contra egoísmo. Partir o pão ensina a gente a ser generoso. Partir o pão identifica a gente quanto irmão. E partir o pão, por último, faz a gente deixar legado para quem vem depois da gente. Já estiveram em alguma casa, ou talvez os seus filhos, talvez seja a sua idade ou a tua estrutura, quando alguém fala, vamos fazer negócio lá em casa, seu filho dá aquela de boca aberta, perdão da palavra, não, lá não, porque a mãe fica brava depois. É o legado que você deixou. É aquele legado que a gente fala para os filhos, né? Atende o telefone, fala que eu não estou. É o legado mentiroso que você está fazendo com a sua família. E o legado que Timóteo tinha, e Paulo traz isso à tona, eu gostaria que você tivesse quando você parte o pão. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, Timóteo, para que a minha alegria seja completa estando perto de você, numa outra tradução. Pode passar, Caio, versículo 5. Recordo-me da sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe, legado, mãe, vó, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A sua casa é o primeiro lugar onde as pessoas vão enxergar se você é cristão ou não, que são seus filhos, que são seus vizinhos, que são as pessoas que estão perto de você, mas isso só acontece se você parte o pão. Se você não parte o pão, a conta pode ser que chegue, e aí você não vai poder reclamar dizendo, mas pastor, por que meus filhos são tão egoístas? Porque eles tiveram bons professores, vou te dizer. Por que meus filhos não compartilham com ninguém? Eu vou te dizer, porque eles tiveram bons professores. Por que os meus filhos não conseguem ter alguma coisa e de repente dar para alguém? Porque eles não tiveram ensino sobre isso. Por que meus filhos têm medo de às vezes trazer alguém em casa e ficam nos lugares, não tem casa como um conforto? Porque nunca aprenderam com a gente. E vi esses dias uma imagem, um vídeo, quero convidar o pessoal para subir, e esse vídeo estava, um vídeo de uma estrutura, de um costume mexicano, não sei se vocês se lembram disso, mas eles penduravam uma cabeça, aquelas coisas que a gente tem aqui de bala, um monte de coisa, né? Mas antigamente, com costume, se não me engano é mexicano, colocava e as crianças iam com um pedaço de pau quebrar aquilo lá, lembra? Alguém lembra o nome desse trem aí? Aquele negócio que esses dias deixavam lá, eu não lembro o nome daquele trem lá. Hã? Eu não estou ouvindo. É isso aí. Digamos que eu ouvi. Com máscara, eu distante, mas é isso aí. Isso, inhapa, é isso? É. Então é desse espanhol, essas coisas assim, né? E eu vendo o vídeo, irmãos, aquele negócio assim, deram um negócio para uma criança, a criança, deram para outra criança, assim, e aquela coisa lá tinha um formato, a gente coloca de bola, um monte de coisa, mas tinha um formato de uma pessoinha. A criança catou aquele pauzinho, colocou no chão assim, e foi lá, abraçou a pessoinha. Ela não sabia que era uma corda e que tal, mas talvez na cabeça dela, por que vocês estão batendo? Por que ela está sofrendo? Aí ela aprendeu isso assistindo o filme. Nossa, aprendeu assistindo o filme. Ela aprendeu isso porque talvez em casa tem alguém que faz, que parte o pão, e o legado fica com elas. A pergunta para a gente cantar e pensar é esse: após mim, os que vêm após a gente, vão enxergar o que da gente? O que você está deixando para as pessoas? Partir o pão? Ou você só parte o pão quando vem na igreja? Ou você só parte o pão quando a gente entende a ceia do Senhor?
Como é que a gente faz isso? Partir o pão tem a ver com abrir a tua vida para que você seja vida na vida de mais alguém. Para que o que você tem seja útil para quem não tem. Para aquilo que você tem abundância, é que escuta o que Deus está te falando. Se Deus te abençoou, não é para você armazenar, é para você ser abençoador. Se Deus te dá em abundância, não é para você guardar, é para você observar que tem pessoas que não estão conseguindo tê-las, e você tendo em abundância é para abençoar. Feche teus olhos, eu quero convidar você para a gente nós vamos cantar uma canção. Tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com a graça de Jesus. Feche teus olhos, o pessoal pode chamar as crianças, elas ficam ali na porta, já elas entram, por favor. Querido, entenda uma coisa: o céu se repartiu para você ter acesso ao Pai. O céu se repartiu. O Filho desceu, João capítulo 1, e se fez carne, habitou entre nós, deixou a sua glória, se repartiu, a Trindade repartiu. Entenda esse contexto, para que você pudesse ter vida. Repartiu, partir o pão. A vida é feita dessas escolhas que a gente no dia a dia pode viver. Por isso que foi o amor de Deus que nos constrange a viver assim. Se você talvez nessa noite entende, pastor, mas eu queria viver assim, eu queria fazer isso, mas eu não consigo, às vezes eu tenho algumas coisas, alguns traumas, eu não consigo. Peça para Deus, porque é pela graça de Deus que a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Não é por esforço próprio, nem é por mim, nem por você, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós e nos capacita, dando os frutos e ações a partir daquilo que Jesus faria, que nos faz viver o que devemos viver. Então peça para Deus, fala: Senhor, me ajude a partir o pão, de casa em casa, não só na igreja. Me ajude a olhar para aqueles que precisam, das quais eu olho para os meus, para o meu celeiro e vejo que tem abundância, e olho para o meu redor e vejo que pessoas não têm o que comer, ou talvez não tenham o que vestir, ou não têm um emprego, ou não têm uma condição, ou não têm nem mesmo uma carona para ir para a igreja. Meu carro está com 5 lugares e apenas 2 sendo usados, 3 vazios, e eu posso abençoar alguém. Isso é estar com os olhos atentos e empáticos diante da realidade. Com seus olhos fechados, vamos cantar. Primeiro somos conquistados por aquele que partiu a primeira família, a Trindade Santa, o Pai, e ao partir nos deu o Filho. E o Filho aqui fazendo a mesma coisa que no céu foi feito, partiu o pão para nos ensinar que por um momento o pão partido era o seu corpo, por outro momento o pão partido era a pedagogia do ensino a mim e a você, que a gente precisa compartilhar o que a gente tem. Foi o amor de Deus que nos constrangeu.